Você já ouviu falar de um homem que foi engolido vivo pela terra como resposta direta do céu? E se eu te dissesse que isso não é uma metáfora, não é uma parábola e nem uma lenda esquecida, mas sim um evento real, registrado nas Escrituras Sagradas, envolvendo um líder, uma rebelião e um juízo que marcou para sempre a história do povo de Deus? Essa é uma das passagens mais ocultas, ignoradas ou simplesmente ignoradas da Bíblia, mas carrega em si um peso espiritual profundo, cheio de lições sobre obediência, autoridade, orgulho e o temor do Senhor. Neste vídeo, vamos revelar a história não contada do profeta que foi tragado pela terra diante de toda uma nação. Um momento em que o céu não apenas falou, mas respondeu com ação. Uma história que envolve Corá, Datã e Abirão, homens que desafiaram Moisés, confrontaram a liderança instituída por Deus e tocaram em algo sagrado sem discernimento. O resultado foi o juízo, rápido, visível, inquestionável. Mas por trás da tragédia há uma mensagem viva. Deus ainda fala, Deus ainda separa, Deus ainda responde. Essa narrativa está carregada de palavras-chave espirituais que ecoam nos ensinamentos de Jesus. Autoridade legítima, coração quebrantado, submissão, intercessão e temor ao Senhor. Jesus, que lavou os pés dos discípulos, nos ensinou que liderar é servir e que quem se exalta será humilhado. E neste episódio do Antigo Testamento, veremos como a arrogância disfarçada de zelo religioso pode levar à ruína, e como a intercessão sincera ainda pode abrir espaço para a misericórdia, mesmo diante do juízo. Se você acha que já viu de tudo na Bíblia, prepare-se. Essa história vai mexer com seu entendimento sobre o sagrado e talvez sobre o seu próprio coração. E diante de uma história tão intensa como essa, não há como simplesmente assistir e seguir em frente, como se nada tivesse acontecido. Porque o que a palavra nos revela aqui é mais do que um relato bíblico. É um chamado ao arrependimento, à reflexão e à oração. É Deus nos lembrando que no coração soberbo afasta, mas o coração quebrantado atrai sua presença. Por isso, antes de continuar, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Deixe seu pedido de oração aqui, nos comentários. Escreva com sinceridade, mesmo que em poucas palavras. Aqui não é apenas um vídeo, é um altar. Talvez você esteja passando por momentos em que seu coração tem sido testado, suas emoções abaladas, ou até mesmo sua fé desafiada. Talvez você tenha sentido orgulho, resistência ou até uma revolta silenciosa contra situações que não entende. E Deus está te chamando hoje, por meio dessa história, para voltar ao centro da obediência, da humildade e da confiança. Vamos orar juntos. Vamos clamar por libertação de tudo o que alimenta o ego, de toda a raiz de rebelião espiritual, de tudo que bloqueia o fluir da graça. A oração é o elo entre a terra e o céu. É por meio dela que Deus transforma corações, derruba fortalezas e levanta aqueles que caíram. Jesus nos ensinou que quando dois ou mais concordam na terra, o céu age. E hoje aqui, mesmo através da tela, há um povo orando, intercedendo e crendo por você. Se essa mensagem já tocou o seu coração, deixe o seu like agora mesmo, para que essa palavra alcance mais vidas. Inscreva-se no canal, se ainda não é inscrito, e ative as notificações, porque aqui, a cada novo vídeo, mergulhamos fundo nas verdades ocultas da Bíblia, com temor, reverência e sede por Deus. A seguir, vamos entrar nos detalhes mais profundos dessa história. Fique comigo, porque o que vem agora é ainda mais revelador. Perfeito! Abaixo está o desenvolvimento do tópico 1, o povo liberto do Egito, mas ainda escravizado por dentro, com 400 palavras. Então, narrativa fluida, bíblica, espiritual e envolvente, já conectada ao tema central do vídeo, a história não contada do profeta que foi engolido pela terra. Eles haviam saído do Egito.
Tinham atravessado o Mar Vermelho com os pés secos. Tinham visto Faraó e seus carros sendo engolidos pelas águas. Haviam provado o maná, bebido da rocha, sentido o frescor da nuvem e o calor da coluna de fogo. Eram o povo que andava com Deus. Mas ainda assim, havia algo dentro deles que não havia sido quebrado. Porque sair da terra da escravidão é uma coisa, mas tirar a escravidão de dentro do coração é outra completamente diferente. E foi exatamente isso que começou a se manifestar no deserto. Um povo liberto por fora, mas acorrentado por dentro. O deserto revelou o que o Egito havia deixado marcado na alma. Uma geração marcada por murmúrios, por resistência à obediência, por desconfiança da liderança de Deus. Gente que queria a promessa, mas sem o processo. Que desejava liberdade, mas rejeitava a autoridade. E é nesse cenário que nasce a tensão espiritual, que culminaria em uma das manifestações mais severas do juízo divino nas Escrituras. O povo, ainda que cercado de milagres, não havia aprendido a confiar plenamente em Deus. E quando o coração não é tratado, ele encontra desculpas santas para sustentar atitudes perigosas. Corá, Datã e Abirão não surgem do nada. Eles são o fruto do desvio interno de um povo que havia sido exposto à glória, mas que ainda abrigava orgulho, ciúmes e desejo de poder. O que parecia apenas uma insatisfação sutil, alimentada por vaidade espiritual, se tornaria uma rebelião aberta contra Moisés, Arão e o próprio Senhor. E essa história não começa com gritos, mas com o silêncio de corações que resistem à correção. O verdadeiro campo de batalha não era o deserto, era o interior de cada homem. Se esse primeiro ponto já está mexendo com você, escreva nos comentários: Senhor, tira de mim o Egito que ainda vive aqui dentro. Ou, eu quero ser liberto por completo. Suas palavras podem abrir os olhos de outros que também estão lutando contra prisões invisíveis. Entre as 12 tribos de Israel, em meio à multidão que caminhava pelo deserto sob a nuvem da presença divina, havia um homem chamado Corá. Seu nome não surge como um estranho entre o povo. Ele não era um outsider, um inimigo declarado, nem um homem distante da liderança espiritual. Corá era levita, pertencente à família de Coate, a mesma linhagem encarregada de carregar os objetos mais sagrados do tabernáculo. Ele conhecia o som das trombetas sagradas, o cheiro do incenso, a reverência exigida para se aproximar da Arca da Aliança. Corá não era apenas alguém no acampamento, ele fazia parte do sistema de culto que Deus havia estabelecido. Mas o coração de Corá começou a se mover silenciosamente numa direção perigosa. O que inicialmente era zelo pela santidade se transformou em ciúmes disfarçado de espiritualidade. O que parecia desejo de ver o povo mais próximo de Deus se revelaria com o tempo como sede por protagonismo. Corá confundiu proximidade com autoridade. Ele achava que, por ter acesso ao sagrado, também tinha o direito de decidir como e por quem Deus deveria agir. O orgulho se infiltrou. E o desejo por uma posição que Deus não havia dado começou a fermentar em seu interior. Corá não se rebelou sozinho. Ele era influente, sabia usar palavras, sabia como se posicionar diante das pessoas. E por isso começou a atrair para si outros insatisfeitos. Datã e Abirão, da tribo de Ruben, também se uniram a ele. Não demorou para que se formasse um pequeno exército de homens descontentes. E aos poucos, a murmuração virou movimento, e o movimento virou rebelião. Eles começaram a espalhar um discurso perigoso. Moisés se acha demais, Arão não é melhor do que ninguém. Todo o povo é santo, porque eles mandam em tudo. Palavras que soam como justiça, mas que carregam veneno. A estratégia de Corá foi sedutora. Ele reuniu 250 líderes da congregação, homens de nome, influentes entre as tribos. Não eram qualquer um, eram representantes, chefes de famílias, homens que tinham voz. Quando esses homens se colocaram ao lado de Corá, o peso da oposição se tornou visível.
Eles foram até Moisés e Arão e os enfrentaram publicamente. O argumento parecia bonito, cheio de espiritualidade e igualdade. Todos somos santos e o Senhor está no meio de nós. Por que vocês se colocam acima da congregação? Mas o que parecia democracia era, na verdade, uma tentativa de tomar à força o que só pode ser dado por Deus. Moisés, ao ouvir tais palavras, não respondeu com raiva. Não se exaltou, não se defendeu. A Bíblia diz que ele se prostrou com o rosto em terra. Essa atitude revela algo precioso. Quando você sabe que foi escolhido por Deus, não precisa provar nada para ninguém. Moisés não estava em crise por causa da rebelião. Ele sabia que o problema deles não era com ele, mas com o Senhor. E então, ali no pó, ele clama. E da sua oração nasce a resposta. Deus mostrará a quem ele escolheu. Sem debates, sem confrontos políticos, sem manipulação, apenas a manifestação da glória de Deus. Mas antes que o céu respondesse, algo mais precisava acontecer. Moisés foi até Datã e Abirão. Tentou falar com eles, chamá-los, talvez para um último momento de arrependimento, mas os dois se recusaram. Eles disseram, não subiremos. E não foi apenas uma recusa física, foi um ato de insubmissão espiritual. Eles não estavam apenas rejeitando Moisés. Estavam dizendo, não reconhecemos sua liderança, nem a direção que você representa. E foram além. Acusaram Moisés de ter tirado o povo de uma terra que mana leite e mel, referindo-se ao Egito. O absurdo da fala revela o quanto a cegueira espiritual já havia dominado seus corações. Estavam chamando a escravidão de bênção. Inverteram o bem e o mal. A raiz da rebelião havia se espalhado. Já não era mais sobre quem liderava. Era sobre o tipo de espírito que conduzia aquela geração. O mesmo espírito que murmura contra a liderança que Deus estabeleceu. O mesmo que tenta inverter a verdade. O mesmo que quer parecer santo enquanto planta divisão. Corá, Datã e Abirão, junto com os 250 líderes, estavam à beira de um julgamento que não viam chegando. Mas o céu estava observando. E quando Deus olha, ele não enxerga apenas ações. Ele pesa os corações. O que começou com uma pergunta disfarçada de zelo se transformaria num dos momentos mais temidos da Bíblia. Uma linha havia sido cruzada. A linha entre questionar por maturidade e resistir por orgulho. A linha entre buscar entendimento e provocar o Senhor. E do outro lado dessa linha não havia mais diálogo, apenas o juízo. Se essa parte da história te confrontou, escreva nos comentários. Quero andar do lado certo da história, ou o Senhor guarda meu coração do orgulho disfarçado. Talvez suas palavras sejam exatamente o que outra pessoa precisa ler para despertar e sair de perto de tudo o que Deus já começou a pesar. O que torna essa história ainda mais impressionante é a forma como a rebelião se apresentou. Não foi uma revolta gritada, feita com pedras e armas nas mãos. Foi um levante mascarado de espiritualidade, envolto em linguagem religiosa e cheio de frases bem construídas. Esse tipo de rebelião é o mais perigoso, porque não parece uma afronta direta, parece um discurso nobre. Corá e os outros afirmaram, todos somos santos. E de fato, Deus havia separado Israel como um povo santo. Mas essa verdade, usada fora de contexto, se tornou uma desculpa para resistir à liderança que Deus havia estabelecido. A frase que parecia promover igualdade, na verdade, escondia a ambição de ser igual a Moisés, de ocupar um espaço que não havia sido concedido. E é aqui que vemos um dos maiores perigos espirituais: usar uma verdade para justificar uma intenção errada. O povo era santo, sim, mas Moisés e Arão tinham sido chamados para liderar. E não foram eles que se colocaram nessa posição. Foi o próprio Deus. Corá queria usar a verdade para se promover. Queria usar a linguagem do altar para justificar seu ego. E é isso que torna tudo ainda mais sério. Ele não apenas questionou a autoridade de Moisés,
Ele tocou no que era santo com mãos impuras. A resposta de Moisés não foi emocional. Ele se prostrou. Orando, quebrantado, ele reconhece que a única forma de resolver essa crise era deixando que o próprio Deus respondesse. Moisés propõe que os 250 líderes tragam incensários, instrumentos usados pelos sacerdotes, e coloquem neles fogo e incenso diante do Senhor. O que aconteceria a seguir mostraria quem Deus havia escolhido. O teste era claro: traga seu incensário, e o céu vai revelar quem tem aprovação divina. Não com debates, não com votação, mas com manifestação. Esse momento foi de extrema tensão. O povo inteiro observava. Os 250 líderes se preparam, cada um com seu incensário na mão, como se estivessem aptos para oferecer algo a Deus. Mas o que estava em jogo ali não era a habilidade de acender fogo ou liberar fumaça. Era a origem da autoridade. Quem colocou fogo estranho naquele incensário? Quem acendeu aquilo sem temor? A aparência de santidade era convincente. Mas Deus não se impressiona com roupas ou rituais. Ele conhece o coração. E naquele dia, os corações seriam pesados e alguns achados em falta. Moisés também se dirige a Corá, mas com palavras de peso. Ele o confronta com firmeza, perguntando: não é suficiente para você ter sido separado por Deus como levita para servir no tabernáculo? Você agora quer o sacerdócio também? Essa pergunta revela o centro do problema. Corá não sabia reconhecer os limites da sua chamada. Ele queria ocupar um lugar que não era dele. Ele não estava satisfeito com o que Deus havia confiado a ele. Queria subir um degrau sem permissão. E é aí que começa o abismo. Sempre que alguém tenta forçar um lugar no reino, ele caminha direto para o chão que se abre. Enquanto os incensários queimavam, a presença de Deus desceu sobre o tabernáculo. A nuvem da glória se manifestou diante de toda a congregação. O povo observava em silêncio, sentindo que algo solene estava prestes a acontecer. Deus fala com Moisés e Arão, mandando que se afastem do meio da congregação, pois o juízo estava prestes a cair sobre todos. Mais uma vez, Moisés clama por misericórdia. Ele pede a Deus que não puna o povo todo por causa do pecado de alguns. A intercessão segura a ira por um momento, mas a sentença já havia sido decretada. Então, Deus dá uma ordem específica. Dize à congregação que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Era como se Deus estivesse traçando uma linha espiritual no acampamento, dizendo: quem continuar do lado deles será contado com eles. O povo se afasta com pressa. O medo começa a tomar conta. Há um silêncio pesado no ar. Moisés, então, faz uma declaração profética diante de todos. Se esses homens morrerem de morte natural, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer algo novo, se a terra se abrir e os engolir vivos, então todos saberão que esses homens desprezaram ao Senhor. Esse é o ponto de ruptura. Moisés não pede uma demonstração de poder por vaidade, mas porque sabia que estava diante de uma rebelião que precisava ser julgada não por ele, mas por Deus. E o que estava para acontecer seria algo que ninguém jamais havia visto. A criação obedeceria à voz do Criador. A terra, que antes sustentava, agora se abriria para julgar. Uma linha espiritual havia sido cruzada. O som do chão rachando, o cheiro da poeira subindo, os gritos ecoando, tudo isso seria apenas o começo de um juízo que revelaria a diferença entre quem se posiciona no temor e quem se levanta por orgulho. Se isso já está mexendo com você, comente abaixo: Senhor, guarda meu coração da ambição disfarçada. Ou, eu não quero oferecer fogo estranho no teu altar. Suas palavras podem ser o que outra alma precisa para despertar antes que seja tarde. O desafio dos incensários foi lançado e agora o céu estava prestes a responder. Corá e os 250 líderes se apresentaram com seus incensários em mãos. A fumaça subia, o povo observava e uma tensão espiritual tomava conta do acampamento.
A aparência era de reverência, mas o que subia naquele momento não era louvor. Era fogo estranho, orgulho queimando, vaidade disfarçada de adoração. E Deus, que pesa o espírito antes das palavras, estava prestes a revelar quem havia sido realmente separado por ele e quem apenas usava a fé como capa para esconder intenções erradas. Enquanto isso, Moisés estava em oração. Arão ao seu lado, em silêncio, sabendo que a qualquer momento a presença de Deus poderia romper com força. A nuvem da glória pairava sobre o tabernáculo, um sinal claro de que o Eterno estava ali, pronto para agir. Quando a glória de Deus se manifesta de forma visível, não há como disfarçar o interior. A luz revela tudo, cada pensamento oculto, cada desejo escondido, cada intenção mascarada por rituais. E foi ali, entre a fumaça dos incensários e os olhares da multidão, que o Senhor desceu com juízo. Deus manda uma palavra direta a Moisés e Arão, que se afastem do meio da congregação, pois a destruição seria total. O povo, sem entender a gravidade da situação, ainda não sabia que estava a poucos segundos de presenciar um dos momentos mais temidos da história espiritual de Israel. Mais uma vez, Moisés intercede. Ele se lança diante de Deus e clama para que a ira não recaia sobre todos por causa do pecado de alguns. Seu coração, mesmo diante da afronta, ainda deseja misericórdia, e essa intercessão é ouvida. Deus decide então agir com justiça precisa, separando os rebeldes de quem ainda podia ser poupado. Então vem a ordem, que todos se afastem das tendas de Corá, Datã e Abirão. Era o momento de decidir de que lado estavam. Não bastava apenas assistir. Ou se afastavam, ou seriam contados com os que provocaram o Senhor. O povo começa a se mover. As famílias recuam. Homens e mulheres se olham em silêncio, sentindo no ar que algo além da natureza estava prestes a acontecer. Corá e seus aliados, porém, permanecem firmes. Não se arrependem, não recuam, mantêm a postura. Continuam parados, como se ainda tivessem razão, como se pudessem resistir ao juízo do céu. Moisés, então, se levanta diante de todos e diz: se esses homens morrerem como morrem todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer algo novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo o que possuem, então saberão que esses homens desprezaram ao Senhor. Essas palavras soam como um selo profético, uma sentença pública. E ao término da fala de Moisés, o chão começa a tremer. Um som profundo surge das entranhas da terra. Não é o som de passos, nem de trovões. É como se a própria criação estivesse se curvando para cumprir uma ordem divina. A terra se parte, um abismo se abre diante dos olhos da congregação. As tendas, os pertences, os homens, as famílias, tudo é tragado. Eles descem vivos ao abismo e, em seguida, a terra se fecha novamente. O povo grita, corre, se afasta com pavor. Ninguém jamais havia visto aquilo. Não era apenas um julgamento, era uma resposta sobrenatural direta à soberba disfarçada de justiça. A terra, que sempre sustentou, agora foi usada para devorar. O pó, que um dia serviu para formar o homem, agora se torna instrumento de correção. Foi Deus dizendo: aqui não, mas ainda não havia terminado. Os 250 líderes que seguravam os incensários ainda estavam diante do tabernáculo. Eles haviam participado do desafio. Estavam ali queimando incenso com suas próprias mãos, como se estivessem aptos a assumir o lugar de Arão. Mas o Senhor já havia determinado que não se toca no que é santo com mãos impuras. Então, do meio da glória, sai fogo, um raio divino, uma chama que não veio de baixo, mas de cima, e aquele fogo consumiu os 250 ali mesmo, diante de todos. Nenhuma dúvida restou. O céu havia falado, e havia falado com fogo. O silêncio depois do juízo era absoluto. Até mesmo o vento do deserto parecia ter parado.
Tudo o que restou foram os incensários queimados no chão, agora inúteis. Deus, então, ordena que eles sejam recolhidos, fundidos e usados para cobrir o altar. Aquilo que um dia representou vaidade, agora serviria como memorial. Toda vez que alguém se aproximasse do altar, lembraria: não se entra na presença de Deus de qualquer forma. O altar não é palco. O incenso não é performance. O chamado é sagrado. Se essa parte da história está falando com você, escreva aqui nos comentários: eu quero estar longe da rebelião e perto da presença. Ou, Senhor, queima em mim tudo o que é vaidade disfarçada de fé. Suas palavras podem ecoar nos corações de muitos que ainda estão decidindo de qual lado da terra vão permanecer. O fogo que saiu da presença do Senhor e consumiu os 250 homens foi um marco visual e espiritual impossível de ignorar. A fumaça ainda pairava no ar quando os levitas, sob ordem de Deus, recolheram os incensários de bronze queimados. E mesmo o que havia restado da tragédia se tornaria instrumento de ensino. Deus não desperdiça dor. Ele transforma tudo em propósito. Os incensários foram fundidos e usados para revestir o altar. E ali, diante de todo o povo, se tornou um memorial perpétuo. Não apenas para lembrar o juízo, mas para advertir futuras gerações. O altar é lugar de obediência, não de ambição. Esse altar coberto com o bronze dos rebeldes carregava um simbolismo espiritual profundo. Cada detalhe dele gritava uma verdade silenciosa. Aqui só entra quem foi chamado. Aqui só serve quem foi separado por Deus. O altar é lugar de morte, não de exibição. E Deus, ao permitir que o erro se tornasse parte da estrutura sagrada, mostrou ao povo que até as falhas humanas podem se tornar lembretes vivos de sua santidade. A próxima vez que alguém se aproximasse para oferecer algo, se lembraria do dia em que o céu respondeu com fogo e a terra respondeu com fome. Mas como se tudo isso não fosse suficiente para trazer temor, algo inesperado acontece. No dia seguinte, a congregação murmura novamente. Isso mesmo. Após verem a terra abrir, o fogo descer e a glória se manifestar, ainda assim o povo se volta contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. É quase inacreditável. Um reflexo doloroso de como o coração humano pode ser endurecido, mesmo diante dos atos mais claros de Deus. O que era para ser um dia de temor se tornou mais uma oportunidade para murmuração. O povo, mais uma vez, estava à beira do abismo, e dessa vez, não o da terra, mas o do próprio julgamento divino. A Bíblia nos mostra que um Deus se ira profundamente com essa atitude e declara que vai consumir o povo de uma vez. A glória do Senhor aparece novamente, mas dessa vez carregada de juízo iminente. Só que antes que qualquer destruição comece, Moisés e Arão fazem o que poucos líderes teriam coragem de fazer. Eles intercedem por aqueles que os estavam acusando. Arão corre para o meio do povo com seu incensário, não como os 250 fizeram no dia anterior, mas com temor, com obediência, com propósito. Ele acende o fogo no altar verdadeiro, o que foi consagrado, e entra no meio da multidão. Imagine essa cena: Arão correndo com o incensário no meio da praga, entre os mortos e os vivos, enquanto o povo gritava e a praga se espalhava como um vento invisível de destruição. A Bíblia diz que ele ficou entre os vivos e os mortos, literalmente parado no limite da vida, com o incensário aceso, oferecendo expiação. Essa é uma das imagens mais poderosas do Antigo Testamento. Um homem sozinho, intercedendo por um povo rebelde, segurando nas mãos o fogo legítimo, com o céu acima e a morte ao redor. E ali, a praga foi detida. Esse episódio não é apenas sobre juízo, é sobre a profundidade da intercessão verdadeira.
Arão foi aquele que dias antes havia sido contestado, e agora era ele quem se colocava no lugar de sacrifício, no meio da destruição, para salvar os que queriam sua queda. Isso é ministério, isso é sacerdócio. Isso é o reflexo do coração de Cristo, que intercede por nós mesmos quando o rejeitamos. Arão não levava a culpa pessoalmente, ele levava a responsabilidade espiritualmente. E Deus, vendo o fogo legítimo, reconheceu a oferta, e a morte foi parada. O povo, em choque, agora via que não era apenas uma questão de autoridade ou liderança. Era sobre alinhamento com o céu. O altar coberto de bronze, a praga detida e Arão entre os mortos e vivos. Tudo isso apontava para algo maior, para um padrão divino que não poderia mais ser ignorado. Deus estava dizendo: vocês não escolhem quem me serve, eu escolho e eu defendo aqueles que eu levanto. E mesmo depois de tantas manifestações, Deus sabia que o povo precisava de uma prova final. Um sinal incontestável, algo que encerrasse toda dúvida, todo argumento, toda rebelião silenciosa. Porque a murmuração que não é tratada na raiz sempre volta a florescer. E Deus queria cortar isso de uma vez. Foi então que ele instruiu Moisés a recolher uma vara de cada tribo, 12 ao todo, cada uma representando sua linhagem. Cada vara era seca, sem vida, sem raiz. Mas a vara que florescesse mostraria a quem Deus havia escolhido. E ali, no silêncio do tabernáculo diante da Arca da Aliança, as varas repousaram por uma noite. Quando o sol nasceu, a vara de Arão, da tribo de Levi, havia florescido. Não apenas com folhas, mas com flores e amêndoas maduras. Um milagre silencioso. Um brotar da vida onde havia apenas morte. Um sinal claro de que quando Deus escolhe alguém, até o que está seco floresce. Se essa palavra te tocou, comente abaixo: quero ser como a vara de Arão, escolhido e frutífero. Ou, Senhor, guarda meu coração da murmuração que atrasa promessas. Suas palavras podem ser o eco que outro coração precisa para sair da crítica e entrar na submissão. Quando o povo se levantou contra Moisés e Arão mais uma vez, mesmo depois de ver a terra se abrir e o fogo consumir os 250 líderes, parecia não haver mais solução para a dureza daquele coração coletivo. Era como se nenhuma demonstração visível de Deus fosse suficiente. A rebelião se enraizou tão profundamente que a verdade já não encontrava espaço para repousar. Foi por isso que Deus ordenou algo diferente. Algo sem terremotos, sem fogo, sem juízo imediato. Um sinal silencioso, mas irrefutável. Um milagre que brotaria daquilo que já estava morto. Cada líder de tribo deveria entregar uma vara seca, um cajado de madeira sem raiz. Um símbolo de autoridade, mas agora sem vida. 12 varas, uma de cada tribo, representando os homens que até então desejavam ser reconhecidos. Mas apenas uma seria tocada pela vida. A vara de Arão, da tribo de Levi, foi colocada junto às outras, diante da Arca da Aliança, dentro do tabernáculo. Nenhum discurso foi feito, nenhum debate aberto. O Senhor havia decidido que falaria, mas desta vez não por confronto, mas por florescimento. Durante a noite, o silêncio reinou no acampamento. E na manhã seguinte, Moisés entrou no tabernáculo. Diante da arca, ele viu o impossível. A vara de Arão havia florescido, não apenas brotado. Havia folhas, flores e frutos maduros, amêndoas perfeitas, prontas para serem colhidas. Era como se Deus dissesse: quando eu escolho, eu dou vida. Quando eu separo, eu faço florescer. E ninguém pode forçar o que só o meu espírito pode gerar. Moisés então levou as varas diante do povo. Uma a uma, todas as outras continuavam secas. Mas a de Arão, viva, frutífera, cheia de beleza. Não havia mais argumentos, não havia mais desculpas. Deus havia falado, e falado com o tipo de linguagem que só os humildes entendem, a linguagem do fruto. Porque enquanto o orgulho grita,
A verdadeira autoridade floresce em silêncio. Esse milagre encerrou um ciclo. A rebelião havia sido julgada, a liderança havia sido confirmada. E a autoridade de Arão, agora inquestionável, não vinha de títulos ou força, mas de um milagre que apenas Deus poderia realizar. O cajado morto havia se tornado um ramo vivo, e essa imagem nunca mais sairia da mente do povo. A vara de Arão foi colocada como memorial junto à Arca da Aliança, como um lembrete constante de que o chamado verdadeiro sempre frutifica com o tempo. Mas mesmo esse florescimento não veio sem dor. O caminho até ali foi marcado por murmuração, fogo, terra aberta e morte. O florescimento veio depois que tudo o que era falso foi removido. E isso nos ensina que o reino de Deus não se constrói com pressa, com disputa ou com ambição. Se constrói com obediência, silêncio e tempo. A vida que brotou do cajado de Arão não foi um prêmio, foi uma resposta. Deus não apenas escolheu Arão, Deus o vindicou diante de uma nação inteira, não com gritos, mas com flores. E isso nos leva à intercessão final. Depois de tudo, depois do juízo, da praga e do milagre, o povo finalmente entende o que está acontecendo. Eles se aproximam de Moisés e dizem: "Eis que perecemos, estamos perdidos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso todos morreremos?" Esse clamor não é mais um murmúrio, é um desespero. Eles não estão mais apontando dedos. Estão reconhecendo que o problema está neles. Finalmente, o temor volta a tomar o lugar da rebeldia. A consciência espiritual começa a nascer. Eles entenderam que não era sobre Moisés, nem sobre Arão. Era sobre a santidade de Deus e a resposta que ele espera de cada um. E mais uma vez, é Moisés quem carrega o povo nas costas. É Arão quem intercede. Eles não guardam rancor, não dizem "nós avisamos". Eles apenas seguem servindo. E isso nos mostra o padrão de um verdadeiro líder espiritual. Alguém que intercede mesmo depois de ter sido atacado, que serve mesmo depois de ser acusado e que ora mesmo depois de ser esquecido. Esse é o final de uma das histórias mais intensas do Antigo Testamento. Uma história que não fala apenas sobre juízo, mas sobre restauração. Não apenas sobre rebelião, mas sobre florescimento. Porque no reino de Deus, o fim de quem se exalta é sempre queda, mas o fim de quem se submete é sempre vida. Se essa história falou com você, escreva nos comentários: "Quero florescer onde Deus me plantou", ou "Senhor, que minha autoridade venha do teu espírito, não do meu ego". Seu comentário pode ser a semente de reverência que outro coração precisa ler hoje. E que essa palavra continue crescendo em você, como cresceu a vara de Arão, em silêncio, com raízes firmes e frutos eternos. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo te conduziu por uma das histórias mais fortes, impactantes e esquecidas das Escrituras. A história de Corá, Datã, Abirão e dos 250 líderes rebeldes não é apenas sobre juízo, é sobre o coração humano, sobre o perigo de caminhar com Deus sem temor e sobre a beleza de florescer somente quando Ele decide fazer florescer. Se algo nessa mensagem falou com você, se houve confronto, quebrantamento ou até lágrimas, nós queremos saber. Comente aqui abaixo: "Eu senti a voz de Deus neste vídeo", e se desejar, compartilhe conosco o que mais tocou seu coração. Sua experiência pode se tornar resposta para outra pessoa que também está travando batalhas internas entre orgulho e obediência, entre vaidade e vocação, entre murmuração e reverência. E não se esqueça, se inscreva no canal agora mesmo, para que você continue recebendo conteúdos profundamente bíblicos, espirituais, transformadores, feitos com oração, temor e propósito. Cada vídeo aqui é uma jornada pelas Escrituras, um mergulho em verdades esquecidas e um chamado ao coração do Pai. Deixe também o seu like. Esse gesto simples ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas.
e a palavra pode chegar exatamente onde precisa. Você faz parte dessa missão. E claro, não saia sem assistir ao próximo vídeo que já está na tela final. Ele pode ser o complemento daquilo que Deus começou a fazer em você hoje. Que o Senhor te abençoe com discernimento, maturidade espiritual e uma fé viva, firme e frutífera. Que você floresça como a vara de Arão, no tempo certo pela escolha divina e para a glória dele. Até o próximo vídeo.